Conversando com Deus, capítulo 1, parte 9, página 61. Posso interromper o Senhor aqui? Detesto fazer isso quando está falando, mas já ouvi essa conversa sobre potencial ilimitado e não condiz com a experiência humana. O Senhor se esquece das dificuldades encontradas pela pessoa comum e dos desafios que enfrentam aqueles que nascem com limitações mentais ou físicas? O potencial dessas pessoas é ilimitado? Vocês escreveram isso em sua Bíblia, de muitos modos e em muitos lugares. Preciso de uma referência. Veja o que vocês escreveram em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Está escrito: E o Senhor disse: Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem. E uma vez que eles começaram esta obra, não hão de desistir do seu intento, a menos que o não tenham de todo executado. Sim. Agora pode acreditar nisso? Isso não responde à pergunta sobre os doentes, os incapazes, os deficientes, aqueles que têm limitações. Você acha que eles têm limitações, como diz, não por sua escolha? Imagina que a alma humana enfrenta os desafios da vida, sejam quais forem, por acaso? É isso que imagina? Quer dizer que uma alma escolhe antecipadamente que tipo de vida terá? Não. Isso iria contra o objetivo do encontro, que é criar a sua experiência e, portanto, o seu eu, no glorioso momento atual. Por esse motivo, você não escolhe antecipadamente a vida que terá, mas pode escolher as pessoas, os lugares e os eventos, as condições e circunstâncias, os desafios e obstáculos, as oportunidades e opções para criar a sua experiência. Você pode escolher as cores para a sua palheta, as ferramentas para o seu baú, as máquinas para a sua loja. O que cria com elas é assunto seu. Esse é o objetivo da vida. Seu potencial é ilimitado em tudo o que escolheu fazer. Não presuma que a alma que encarnou em um corpo que você chama de limitado não realizou todo o seu potencial, porque não sabe o que essa alma estava tentando fazer. Desconhece a sua agenda, a sua intenção. Por isso, bendiga todas as pessoas e condições e agradeça. Desse modo, afirmará que o que Deus criou é perfeito e mostrará sua fé nele, porque nada acontece por acaso no mundo de Deus. Não existe coincidência. O mundo não é devastado por acaso ou devido ao que você chama de destino. Se um floco de neve tem um design totalmente perfeito, não acha que o mesmo poderia ser dito sobre algo tão maravilhoso quanto a sua vida? Mas até mesmo Jesus curou os doentes. Por que ele os curaria se a sua condição fosse tão perfeita? Jesus não os curou porque achava que a sua condição era imperfeita. Ele os curou porque viu aquelas almas pedindo a cura como parte do processo. Ele viu a perfeição do processo, reconheceu e compreendeu a intenção da alma. Se Jesus tivesse achado que todas as doenças, mentais ou físicas, representavam imperfeição, não teria simplesmente curado ao mesmo tempo todas as pessoas do planeta? Duvida que ele poderia ter feito isso? Não. Sei que poderia. Ótimo. Então a mente deseja saber, por que ele não fez? Porque Cristo decidiu que alguns deveriam sofrer e outros ser curados? Por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta já foi feita antes, e a resposta é a mesma. Há perfeição no processo. E toda a vida resulta da escolha. Não se deve interferir na escolha ou questioná-la. Muito menos se deve condená-la. Deve-se observá-la e depois fazer o possível
para ajudar a alma a fazer uma escolha superior. Portanto, esteja atento às seleções das outras pessoas, mas não as julgue. Saiba que a sua escolha é perfeita para elas neste momento, mas esteja atento, pronto para ajudá-las, se mais tarde quiserem fazer uma nova opção, diferente, uma escolha superior. Esteja em comunhão com as outras almas, e seus objetivos e suas intenções se tornarão claras para você. Foi isso que Jesus fez com aqueles que curou e com todas as vidas que tocou. Ele curou todas as pessoas que o procuraram ou que enviaram outras para implorar por elas. Jesus não curou a esmo, e isso seria infringir uma lei sagrada no universo. Deixe todas as almas seguirem o seu caminho. Mas isso significa que não devemos ajudar as pessoas sem que nos peçam? Certamente que não, ou nunca poderíamos ajudar as crianças famintas da Índia, o povo sofrido da África ou os pobres e oprimidos de todos os lugares. Todos os esforços da fraternidade seriam perdidos e toda a caridade seria proibida. Devemos esperar que uma pessoa grite de desespero ou que o povo de uma nação implore por ajuda para que possamos fazer o que é obviamente certo? Você vê? A resposta está na própria pergunta. Se uma coisa é obviamente certa, faça-a. Mas lembre-se de que é preciso muito rigor no julgamento, no que diz respeito ao que chama de certo ou errado. Uma coisa só é certa ou errada porque você diz que é. Não é certa ou errada intrinsecamente. Não? O certo ou errado não é uma condição intrínseca. É um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. O mundo existe exatamente como é, para que você possa fazer esses julgamentos. Se existissem perfeitas condições, seu processo vital de criação do eu terminaria. A carreira de um advogado terminaria amanhã, se não existissem mais litígios. Ocorreria o mesmo com a carreira de um médico, se não existissem mais doenças. A carreira de um filósofo também terminaria se não existissem mais dúvidas. E a carreira de Deus terminaria amanhã, se não existissem mais problemas. Exatamente. Seu raciocínio foi perfeito. Todos nós pararíamos de criar se não existisse mais nada para ser criado. Temos muito interesse em continuar o jogo, apesar do fato de que dizemos que gostaríamos de resolver todos os problemas, não ousamos fazer isso, porque nesse caso não teríamos mais o que fazer. Seu complexo militar industrial entende isso muito bem. É por esse motivo que se opõe terminantemente a qualquer tentativa de estabelecimento de uma política contrária à guerra em qualquer lugar. Suas instituições médicas também entendem isso. É por esse motivo que se opõe firmemente. Tem de fazê-lo para a sua própria sobrevivência, a novas drogas ou curas maravilhosas, e ainda mais a possibilidade de milagres. Sua comunidade religiosa também tem essa lucidez. É por esse motivo que sempre se opõe a qualquer definição de Deus que não inclua medo, julgamento e punição, e a qualquer definição do eu que não inclua sua própria ideia do único caminho para Deus. Se eu lhe disser que você é Deus, para onde vai a religião? Se eu lhe disser que está curado, para onde vão a ciência e a medicina? Se eu lhe disser que deve viver em paz, para onde vão os pacificadores?
Se eu lhe disser que o mundo é fixo, para onde vai o mundo? E quanto aos edificadores, o mundo é cheio de dois tipos de pessoas: as que lhe dão as coisas que você quer e as que as reparam. Em certo sentido, até mesmo as que apenas lhe dão as coisas que você quer, os açougueiros, os padeiros, os fabricantes de castiçais, também são edificadoras, porque desejar alguma coisa frequentemente é precisar dela. É por isso que é dito que os viciados precisam de uma dose. Portanto, tome cuidado para que o desejo não se transforme em vício. Está dizendo que o mundo sempre terá problemas? Que realmente quer que seja assim? Estou dizendo que o mundo existe do jeito que é, como um floco de neve existe do jeito que é, propositalmente. Vocês o criaram assim, como criaram as suas vidas exatamente como são. Eu quero o que vocês querem. Quando realmente quiserem acabar com a fome, não haverá mais fome. Eu lhes dei todos os recursos para isso. Todos vocês têm os meios para fazerem essa escolha, mas não a fizeram. O mundo poderia acabar com a sua fome amanhã. Vocês escolhem não fazer isso. Vocês dizem que há bons motivos para 40.000 pessoas morrerem de fome a cada dia. Não há. Contudo, em uma época em que dizem que não podem fazer alguma coisa para evitar essas mortes, trazem ao mundo 50.000 novas vidas a cada dia e dominam e denominam isso de amor, de plano de Deus. Esse é um processo totalmente ilógico, irracional e impiedoso. Eu estou mostrando, em termos claros, que o mundo se encontra nas condições atuais porque vocês escolheram que fosse assim. Estão destruindo sistematicamente o seu meio ambiente e depois dizem que os desastres naturais são uma peça cruel que Deus pregou, uma obra de uma natureza cruel. Vocês é que pregaram a peça em si mesmos e que são cruéis. Nada é mais gentil do que a natureza, e nada tem sido mais cruel com a natureza do que o homem. Porém, vocês negam qualquer envolvimento e responsabilidade nisso. Dizem que não é sua culpa, e nesse ponto estão certos. Não é uma questão de culpa, mas de escolhas. Vocês podem escolher acabar com a destruição de suas florestas tropicais amanhã, parar de destruir a camada protetora de ozônio que flutua sobre o seu planeta, por fim ao ataque ao seu complexo ecossistema. Podem tentar juntar as partes do floco de neve, ou pelo menos evitar que derreta, mas farão isso. De modo igual, podem acabar com todas as guerras amanhã, simples e facilmente. Tudo o que é preciso e que sempre foi é que todos concordem com isso. Mas, se vocês não conseguem concordar com algo tão basicamente simples como para de se matarem, como podem implorar ao céu, com as mãos erguidas, para que as suas vidas sejam colocadas em ordem? Eu não farei nada por vocês que não farão por si mesmos. Esta é a lei, e é o que dizem os profetas. O mundo está nas condições atuais por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Não decidir é decidir. A Terra está como está por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão. Não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Há pessoas no mundo que poderiam dizer isso.